patologia, nosso tema patologia, ele é um tema bastante amplo, é um tema bastante, né? Quando se fala patologia, as pessoas têm aquela visão de, eu vou cuidar de coisas estragadas, coisas com problema. Não. O conteúdo de patologia, do jeito que eu formatei, ele não tem essa finalidade. Isso é secundário. Ele tem a principal finalidade de dar conhecimento para que o aluno, né, a hora que for atuar como engenheiro lá no mercado de trabalho, ele consiga enxergar aquilo que, se for feito errado, qual será a consequência. Ou seja, a ideia é prevenir a patologia. Então, é que vocês usem 80% a 90% do conhecimento para prevenção. Usar para a patologia em si, né, usar para reparos, identificação do que é ou onde é o problema, eu espero que vocês usem muito pouco. Mas se precisar, o material está ali, né? O objetivo maior é esse, como eu falei. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na nossa prova, e depois da nossa prova a gente parte para as análises, tá? Então, olha só, eu fiz uma tabela, vai mostrar a minha nota. Pessoal, todo mundo tirou nota muito boa mesmo, tá? Então, eu só destaquei ali, então vamos lá. O Pedro, na questão 10, para prestar atenção onde errou, tá? E quem errou, naturalmente. O Francisco também, o Francisco na questão 10, 9 e 6, né? Foi a pontuação parcial. Vamos lá. O Marcelo, a 5, que era múltipla escolha. E a Maria Tereza, né? A questão 4, múltipla escolha, questão 10. Tá? Então, essas são as notas. Todo mundo está enxergando? Consegue enxergar as notas? Deixa eu fazer diferente. Vou ocultar esta parte agora. Né? Eu vou ocultar. Eu não sei porque a ideia era ocultar isso aqui, mas ele... Não sei porque, olha só, eu acho que porque está sendo filmado, ele está travando. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu voltar lá. Eu só quero ocultar a planilha, pessoal. Ali. Nossa, travou de travar mesmo a planilha. Tive que usar o de violência para fechar o negócio aqui, porque ele travou travado mesmo. Tá, o que eu estou fazendo aqui, porque eu não consegui fazer mostrando para vocês. Eu fui tentar fazer, ele travou e não permitiu. Agora ele vai mostrar, ó. Ok, ó. Tá? Então aqui, ó, só para resumir as notas. Então eu já coloquei em pontuação, né? Eu já coloquei em pontuação e vou repassar as questões de forma bastante rápida, principalmente as 5 últimas, né? Que, se a gente olhar, observar, foi onde ocorreram perda de pontos, né? Ok? Bom, tá aí. Agora vamos lá para a nossa prova. Tá? Então, na prova, vamos pegar lá aquelas 5 questões. Só volta lá rapidinho na nota, Jeff, só para me ver a minha lá, porque na hora você tirou na hora que eu ia ver. Ok. Deixa eu tentar ampliar isso aqui para facilitar. Deu para ver. Essa é de tecnologia, né? Tecnologia 2.
As outras você vai mostrar também na aula ou você vai Na lançar aula. tudo junto? Não, vou mostrar na aula. Então tá, obrigado, valeu. Então vamos lá agora para a prova, pegar aquelas 5 questões, né? Então vamos só aqui, sexta questão, que foi as questões que realmente ocorreram perda de imposto, se bem que essa aqui todo mundo acertou, não poderia, nem precisaria explicar, todo mundo acertou. Na verdade, o que ocorreu mais foi para frente, mas vamos lá. Sexta questão, qual que era o objetivo da sexta questão? No assimile da página 12, temos a seguinte afirmação: é cada vez mais crescente a utilização de máquinas em substituição ao trabalho manual e artesanal. Um exemplo disso é a substituição do concreto virado em obra pelo usinado em central, especializada de grande qualidade, com quantidades corretas de materiais e menos desperdício e sujeira. Com base no texto apresentado, cite um processo dentro da construção civil no qual foi otimizado, descrevendo como era realizado anteriormente e qual o ganho de produtividade, né? Então aqui, pessoal, não era uma coisa muito complexa, pelo contrário, era para vocês buscarem o que era feito. Olha, antigamente se fazia dessa forma, hoje se faz assim. Exemplo, um exemplo bem simples, tá? O pessoal usava o serrote, passou a usar a serra, né? A serra, é, a serra elétrica para fazer o corte de madeiras. Vamos num exemplo melhorzinho. É possível? Claro que sim. A ferragem. A gente fala fazer a ferragem na obra, etc. Tal, mas tem muitas empresas que vendem a ferragem pronta, sabia? Então você vai lá e compra a ferragem pronta. Você manda o projeto para os caras, olha, eu quero esse projeto aí, beleza, beleza. E você compra o ferro, né? Você paga ele por quilo ou por barra, tanto faz. E você paga o custo adicional da produção da ferragem. Então, isto é uma otimização. Isto, com certeza, é uma otimização. Quer ver outra otimização que ocorreu? Foi aquele tratorzinho. Sabe aquela pá carregadeira pequenininha? Aquele tratorzinho, vocês não têm noção a revolução que ele fez na limpeza, principalmente na parte de terraplanagem, jardinagem, né? Ele não serve para movimentação de volumes grandes, mas para volumes pequenos, todo aquele trabalho manual que era feito antigamente, ele substituiu tudo. Nossa, foi uma maquininha top. Então, o objetivo era mais ou menos esse. Você poderia citar N coisas. Teve gente que citou do AutoCAD, que mudou para o sistema BIM, né? Enfim, pessoal, aqui era livre. Aqui era para citar a norma 15575, a nossa norma de desempenho, na sétima, né? Sobre o conforto térmico e acústico. Por que a de desempenho? Simples assim, porque a 15575, ela pega as duas. Ela pega conforto térmico e ela pega conforto acústico. Então, uma norma que pega os dois. Então, essa era a norma. E na 8, as estruturas de concreto pré-moldado apresentam vantagens e desvantagens. Então, concreto pré-moldado, aqui é simples, pessoal, aqui é muito tranquilo, né? Então, vamos lá. 3 vantagens, 3 desvantagens. Primeira vantagem gritante que eu falei para vocês: mão de obra. Ocorre uma redução violenta na mão de obra, tá? Então, vou comparar para vocês. Um prédio que eu precisava de 20 funcionários, de 4 pavimentos, executando ele em pré-moldado, e eu já fiz isso, eu fiz com 6 funcionários. Ok? Então, veja, de 20 para 6 é considerável mesmo. Então, isso aí, a mão de obra não tem nem o que falar. A questão da economia.
de materiais. É outra vantagem absurda que o pré-moldado oferece, né? Como assim economia? A otimização. Quando você vai fazer a ferragem na obra, que você vai fazer a caixaria, né? Que com pré-moldado você não precisa fazer nem ferragem na obra, nem caixaria, muito menos concretagem de vigas e pilares. O que acontece? Nossa, pessoal, é muito mais econômico o processo. E a outra, a velocidade. Então, essas são três vantagens: mão de obra, economia e a velocidade de execução. Ok. E agora, três desvantagens. A primeira e a principal, assim, a primeira que pega mais é a questão do, vamos chamar assim, do arquitetônico, do projeto arquitetônico. Ele é engessado. Ele não te permite fazer coisas muito extravagantes. Você tem que mais ou menos ter uma padronização. Professor, mas eu posso eu vou fazer aí de 5 em 5 metros os pilares. Beleza, você pode fazer uma parede ou duas sobre a laje, mas isso tem um preço. Você não pode ficar entupindo de parede, né, sobre laje, sem ter a viga, que isso gera estresse, né, e gera esforço maior no dimensionamento das vigas, que consequentemente replica para as paredes e assim por diante, para as vigas e assim por diante. Então, não é isso, assim, é uma coisa incontestável, a questão do projeto arquitetônico. Então, uma desvantagem terrível da estrutura do né, o pré-moldado. Tá. Outro fato é a questão, aí você pega o pré-moldado, né, porque a gente está falando no quê? Vantagens à construção tradicional, ok? Tradicional. Então, opa, então não é só flores e alegria, né? Não é só flores e alegria. No tradicional, imagine que eu vou fazer um sobrado, 2 pavimentos lá, bem comum, de 250, 200, 300 metros, né? Tipo classe média alta, coisinha legal, bonitinho. Ele é simplesmente um trambolho, tá? Esteticamente, você tem uma perda estética absurda. Então, no arquitetônico, da primeira, vamos colocar assim, do arquitetônico, seria a distribuição do espaço. Na segunda, do arquitetônico, seria a questão estética mesmo. Tá? Você perde completamente a questão estética. Tá? E terceira opção, dá para a gente colocar aqui que o pré-moldado ele acaba demandando, pessoal, ele acaba demandando um custo financeiro maior, tá? Então, como assim, professor? Mas ele vai menos gente trabalhando? Sim, mas o custo dele é maior. Você tem ganho no pré-moldado? Por exemplo, eu vou fazer... Tem várias Pitágoras em BH que são assim. É o quê? Um pré-moldado, foi feito o prédio do pré-moldado, tem o corredor, as salas de aula dos dois lados, janelinha em todas as salas, de fora a fora, um corredor central lá, né? Tem escada, elevador, mas é um projeto tipo um caixote, simples de tudo. Aí, nesse tipo de projeto, pessoal, esquece, porque o pré-moldado ele é violento, ele se sobressai. Porque salas de aula, assim, são espaços grandes, e no caso ainda do pré-moldado, é feito tudo, as paredes de drywall, então pode quebrar e fazer outra coisa e tal, então ele é insuperável. Agora, se você parte por uma habitação, aí você já começa a ter dor de cabeça, tá? O custo final da estrutura convencional, mesmo usando mais gente para fazer no mesmo tempo, ele é menor na convencional. Pré-moldado sai mais caro. Tá? Quando você fala, vou fazer um caixote para fazer uma loja, quer ver? Vou fazer
concessionária de veículos, né? Venda de carros, o pré-moldado é imbatível em custo, benefício, em tudo, né? Agora, quando você, vou fazer um prédio residencial, olha, você vai ter vantagens e desvantagens. Vou fazer um sobrado, esquece, você só vai perder. Então, tem que saber no que usar, você consegue tirar retorno máximo dele. Ok, na 9, com base no livro, né, o Barbosa disse, para o entendimento dos recursos que podem ser obtidos com a luz, faça necessário o conhecimento de suas propriedades de propagação, reflexão, transmissão e absorção. Diante do apresentado, explique as propriedades de propagação. Aqui, pessoal, é muito tranquilo. Estava no livro, né? O que são as propriedades físicas, cada uma delas, e a explicação. Estava lá no livro. É bem tranquilo, tá? A 10, que era a questão mais complicadinha, assim. Por quê, professor? Porque a 10 você tinha quase toda ela dentro do livro, mas não toda. Vamos lá. Reflita da página 110. Nós temos, com base no ambiente que se deseja criar no espaço, como o projetista define a distribuição de luz pelo ambiente? Como é que vai funcionar essa distribuição de luz? Qual a disposição das luminárias em função da distribuição de luz? Com base nas duas questões apresentadas, descreva como seria uma iluminação entre uma sala de um hospital e de um restaurante. Então, quer dizer, se a gente pegar a primeira parte e a segunda parte, né, é bem tranquilo, tá lá no livro, você tem lá as luminárias, a questão, como é que é feito, inclusive tem até uma tabelinha, né, de lumens, né, onde você tem que obter mais iluminação mais eficiente, por exemplo, no hospital do que no restaurante, estaria correto, né? E a questão, na terceira parte dela, eu expliquei isso em sala de aula, pessoal, que é a questão da conforto. Então, você está lá num local onde tem aquela luz branca forte em cima de você, você não fica à vontade, você não fica confortável, como no restaurante. Observem, quando vocês forem no restaurante, professor, agora na quarentena, um dia acaba essa miséria, né? Aí vocês forem lá no restaurante, observe, se o restaurante ele tiver uma luz mais escura, assim, um barzinho, ele é mais aconchegante. Agora, se ele tiver aquela luz branca forte, assim, você vai ver que as pessoas não ficam ali dentro porque elas não vão se sentir confortáveis. Então, pessoal, esta era a ideia das nossas perguntas, né? Então, perderam-se alguns pontinhos pelo caminho, nada demais, mas muito mais assim, questões bobas que podiam ter sido evitado de perder ponto. Eu acredito assim, essa prova estava extremamente acessível, ok? Vamos lá, pessoal. Uma vez que eu tenho explicado, mostrado para vocês tudo, como é que foi a prova, mostrei as notas para vocês. Marcelo e Pedro não estavam aí, eu vou mostrar novamente, então, tá? Nós fizemos aqui a correção. Ali foi só a correção da prova. Agora eu já carreguei aqui. Vamos lá. Olha só. As notas... eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim. Fechar. Opa. Não. Ali era de outra prova. Ok. Olha só. Essas são as notas finais, valendo de 0 a 10, ou 0 a 100, ou 0 a 1000, tanto faz. Elas valem 1000 pontos, né? Então, foram feitas dessa forma. O Pedro
errou uma questãozinha lá no final, lá naquela última. Ele foi super bem, só deu um deslize na última partezinha. E o Marcelo, se eu não me engano, errou a quinta da múltipla escolha. O que eu estou sofrendo aqui? Só fazer assim que ele volta. Só para mostrar. Olha lá, Marcelo. Errou a quinta questão. Errou a quinta questão da múltipla escolha, Marcelo. Não, mas tá valendo. Oi? 900 tá uma nota boa, tá valendo. Beleza. Eu expliquei ali como é que foram as questões, o que foi, né? A prova é de acordo com a disciplina. Essa disciplina é fácil, pessoal. Essa disciplina é fácil, tá? Falar, é difícil, tal. Mentira, é fácil. Não tem nada de difícil nessa disciplina. Isso é fato. Não acredito que ninguém vá reprovar nessa disciplina, sendo muito sincero, do fundo do meu coração. Ah, professor, eu vou desistir. Daí você reprova, infeliz. Mas, né, vamos, assim, considerando que você vai assistir, fazer as provas, tudo certinho e tal, não vai abandonar. A chance de reprovar é quase zero. Tá? E vai passar com nota boa, provavelmente. É uma disciplina, como eu falei, fácil. Solos, não. A disciplina mais difícil que vocês têm é solos. Tá? A aula de amanhã está de chorar. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade para vocês. Está puxada, está pesada. Não é culpa minha. É o conteúdo em si. Tá? A gente começa a trabalhar com os conceitos de círculo de Moore. Mas a gente deveria primeiro ter aprofundado o conhecimento em círculo de Moore lá em resistência 2. Não é nem resistência 1, resistência 2. E daí para ter círculo de Moore. Mas, vamos lá. É difícil, é difícil. Então, procura não faltar, procura ficar atento às aulas de solo, porque principalmente a unidade 3, tá? A unidade 4 é igual à unidade 2, 1 e 2. A 3 é bem mais difícil, pelos conceitos que a gente vai abordar. Mas vamos lá, aos poucos, devagar, nós chegamos lá. Só ter fé. A gente chega lá, vamos aprender junto. Ok. Agora, eu só vou fechar aqui, porque senão ele não carrega o meu de patologia. Ok. Já está aqui. Tá. Então, pessoal, eu vou dar continuidade, que a gente já viu em aulas passadas, de patologia. Tá? Nós vimos na aula de patologia, na aula passada, a gente começou a ver conceitos, propriedades sobre o concreto, ok? Muita coisa que a gente viu é para fundamentar, para dar uma base, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no que a gente viu. Opa. Deixa eu só carregar aqui para mostrar para vocês o que a gente viu. Então, vamos lá. Vou abrir pelos PDFs mesmo. Ok. Beleza. Eu tenho que carregar aqui, pessoal. Eu tenho que abrir. Eu aprendi o truque. Você abre primeiro, que depois ele não trava. Não sei por quê. Tá? Então, aqui é o 1. Vamos lá. Então, no primeiro. Então, a gente viu, no primeiro, uma revisão dos conceitos básicos do concreto. Vimos a relação FCK, tipos diferentes de cimento, como é que ele se comporta, né, nas curvas de resistência.
E aí olhamos os elementos estruturais, os tipos de seções possíveis, todos os elementos em si, tá? Essas imagens aqui eu fui fazendo, pegando do Eberic e jogando, pegando do Eberic e jogando. Eu fui criando, pegando, jogando, né? Mas, enfim, ele aborda vários conceitos, mas são conceitos básicos. Muita coisa que vocês já viram, mas algumas coisas vocês não viram, então, por isso, esse módulo, tá? Então, aqui, ó, falando de como é que é o cálculo das vigas caixões, vigas vazadas, enfim, beleza. Na 2, a gente aí já começou a ser uma aula mais, digamos assim, a gente já começou a avançar. A gente começou a entender o que aconteceu, né? Então, ou seja, a estrutura antigamente era como? Robusta, pesada. Ah, legal. Por que era assim? Porque nós tínhamos um concreto com uma qualidade muito mais baixa, nós tínhamos, né, uma tecnologia de cálculo sinistra, para não falar outra coisa, pessoal, porque era tudo calculado à mão. Aí, as pessoas falam que Susequim, que Oscar Niemeyer era o cara, que ele era, nossa, Oscar Niemeyer. Ele só desenhou. Quem calculou tudo foi o Susequim. E, para mim, o Susequim que era o cara. Porque ele calculou tudo na mão. Infelizmente, calculou bem demais até, né? Que aquele congresso podia vir para baixo, mas tudo bem, não vamos entrar no mérito. Mas ele calculou tudo na mão, falando agora o correto. Então, hoje nós temos as ferramentas computacionais que nos permitiram, em um concreto mais resistente, fazer o quê? Uma estrutura mais esbelta, mais light, mais leve, né? Além dos nossos CADs, né? Concretos de alto desempenho e do nosso concreto de alta resistência. Então, isso aí que mudou, tá? Então, aqui, essa sessão aborda isto, aula 1 e 2. Então, eu fiz um rápido comentário, por quê? Porque essa aula já foi dada, ela está gravada lá, é só uma rápida revisão mostrando o que é os conteúdos. Então, esse aqui é o terceiro bloco. No terceiro bloco, pessoal, a gente vai entrar em coisas mais profundas da nossa estrutura de concreto. Então, aí a gente começar já a fazer a classificação e análise das fissuras. O livro traz algumas coisas, traz. Né, pessoal, mas é uma miséria que dá até vergonha de comentar. Ele vai trazer lá 3, 4 casos, enquanto aqui a gente vai abranger praticamente 20 casos. Ok? Então, é que também, vamos lá, o livro, o tópico tem intenção de trazer o básico. Né? Aqui a gente está vendo um nível mais avançado. Então, propriedades do concreto. Então, tem-se que as propriedades do concreto que exercem influência direta no cálculo dos elementos são que influencia na hora que eu vou sentar na frente do computador para calcular uma estrutura. A resistência à tração, né? Professor, mas a resistência à tração sim, você tem que considerar. Porque a gente está falando dos esforços, né? Então, a resistência à tração, eu vou ter que dimensionar o meu aço para suportar, módulo de elasticidade de quem? Do concreto e do aço, né? E a resistência à compressão, ela está até destacada aqui, ó. Está bem destacada, em alto relevo aqui, ó. Por quê? Porque é o principal fator do meu amiguinho concreto, resistência à compressão. Tá? A tração, eu vou ver onde é que eu estou com as deficiências. A compressão é para que ele é, de fato, dimensionado. E é representado por quem? Pelo seu valor característico, ou FCK, tá? Que influencia indiretamente, sendo que a ausência de dados experimentais ou propriedades do concreto, como a resistência à tração, módulo de elasticidade, podem ser determinados a partir do meu FCK. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Tá? O guarda, que é um cara que
pesquisou, estudou muita coisa a respeito. Vamos lá. Ele está querendo me dizer o seguinte: eu não consigo fazer ensaio de resistência à tração. Fácil. Como assim, professor? A gente foi lá no laboratório. Não. No laboratório nós fizemos ensaio de compressão. Tração do concreto, ele é mais trabalhoso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tanto é que a nível de graduação não se discute nem se fala em resistência à tração, ensaio de tração do concreto. Módulo de elasticidade também não. Nós usamos o módulo padrão da norma. Né? Então, o que acontece? Vocês viram que judiou, né? Complicou a nossa vida. Então, eu tenho que fazer tudo assim, ó. Pego a resistência à tração, levo naquela maquininha, faz a ruptura do corpo de prova, e aqueles dados eu vou parametrizar para o restante, para módulo elasticidade e resistência à tração. É isso aí. Tá? Por quê? Você tem que, obrigatoriamente, isso aqui é uma norma que toda concreteira faz, resistência à compressão. Obrigatoriamente, todo caminhão de concreto, quando ele chega na obra, antes dele descarregar, isto é normativa, é norma, manda que você extraia 2 corpos de prova e que você faça o slump test. Né? E você tem que, o motorista é instruído a fazer o controle da quantidade de água. Por que controlar a quantidade de água? Ora, vocês já aprenderam isso. Fator água-cimento, curva de Abrams. Quanto maior a quantidade de água, menor a resistência. Então, para que eu mantenha a resistência aumentando a água, obrigatoriamente eu tenho que aumentar a quantidade de cimento, ou seja, mais cimento, concreto mais caro. Tá? Então, de modo geral, o aumento do FCK acarreta numa redução dos deslocamentos finais. Né? Como assim, professor? Claro, quanto maior o meu FCK, quanto maior for a minha resistência à compressão, quanto mais ele resistir, significa o quê? Que ele está mais fechado. Como assim, fechado? A densidade dele é mais fechada. Tá? Então, ele vai fazer o quê? Redução dos deslocamentos iniciais. E, muito provavelmente, ele está com consumo maior de cimento, o que vai aumentar a quantidade de reações. Ok? Então, a parcela inicial é diminuída tanto quanto o aumento do módulo de elasticidade, consequentemente, da rigidez do elemento, quanto com a melhoria da resistência à tração na flexão, retardando o início da fissuração. Então, a gente vai ver que a fissuração, a gente já discutiu, já falou, já viu em aulas, né, a nível de graduação, como é que funciona a questão da fissuração. Nós vamos ver agora outras coisinhas que a gente não viu e não verá em nível de graduação. Tá? Então, ó, já a parcela diferida é atenuada devido à diminuição da fluência e da retração por secagem. Aqui a gente entra naquilo que é algo desconhecido para vocês. Tá? Entretanto, a redução dos elementos não tem a mesma proporção com o aumento da resistência do concreto à compressão. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui a gente já conhece, né? Nós temos aqui o nosso ensaio de compressão. Repare a ruptura em ângulo de 45 graus, nosso cisalhamento máximo ocorrendo. Vimos isso na aula de resistência dos materiais, né? Nesse ponto e nesse ponto, meu cisalhamento é nulo. Aqui eu tenho ele em 45 graus, cisalhamento máximo. Ok? Então, vamos lá. Então, módulo de elasticidade. De acordo com Cunha e França, o módulo de elasticidade secante, considerado uma determinada faixa de tensões
na qual se deseja avaliar as deformações. Permite a utilização de análises simplificadas. Resumindo, ele está trabalhando com módulo de deformação aqui, ó, a reta secante, tá? Reta secante. Porque o meu módulo vai fazer isso aqui, essa curva. Essa curva. Esse é o comportamento dele. Então, só que eu não posso trabalhar com essa faixa de variabilidade. Imagina, eu vou trabalhar com módulo 20.000 gigapascal, não sei quanto, quebradinho. Não. Então, eu trabalho com um valor pertencente à reta secante. Esse é o conceito, tá? É uma simplificação. Veremos isso também em cálculo, mas isso na graduação a gente mostra, tá? Então, aí os valores do módulo de elasticidade, de acordo com algumas normas. Repare, aqui eu tenho o quê? Módulo de elasticidade, tangente inicial em megapascal. E aqui eu tenho minha resistência característica em MPa. Resistência característica à compressão. O meu FCK, tá? Ok. Então, observa que NBR, ela está aqui atrás da amarelinha. Observa que a ACI, que é a norma americana, foi feita em 2002. Em 2003, os brasileiros fizeram a NBR. Olha só, tá vendo o verdezinho aqui atrás do amarelinho? Eu não preciso dizer para vocês quem copiou de quem, né? Quem copiou de quem? Aqui a resposta está perdida. Ó. E aqui você tinha um comitê europeu que era quem fazia a definição. E depois, em 92, criou-se o Eurocode. Olha só, também não preciso dizer quem copiou de quem. Tá? Se bem que neste caso não é uma cópia, neste caso foi uma evolução. Ok? Então, a resistência à tração. A resistência à tração, quando a gente vai dimensionar concreto, isso vocês vão aprender em concreto 1, concreto 2, vocês vão aprender que a resistência à tração, ela vale 10% do valor da resistência à compressão. Então, eu tenho lá, na obra do João, né, foi pedido um concreto de 30 MPa. Um concreto usual nos dias de hoje. Significa que ele tem 30 MPa do quê? De resistência à compressão. E ele vai ter 3 MPa de resistência à tração. No cálculo, quando você aprender a fazer cálculo de pilares, viga, laje, etc., você verá uma coisa muito legal. Ou seja, você não calcula a tração e simplesmente despreza a existência de resistência à tração. Simples assim. Mas é ela que define o início da fissuração. É exatamente a minha resistência de tração que determina o momento de fissuração. Como a gente não, eu já falei que não fazemos ensaio, nós parametrizamos pela resistência à compressão, o nosso FCK. Então, como comentam Leonardo e Monin, e daí a guarda, né? Podem ser definidos 3 tipos de ensaio para determinação da resistência à tração. Resistência de tração direta, tração na flexão, resistência tração indireta ou por compressão diametral. Essa aqui é a mais usada, tá? Compressão diametral. Mas é pouco usada. No ensaio de flexão, de tração à flexão, ou seja, eu tenho um carregamento sobre a viga e ele vai fazendo fissuramento. Ok? Tá. Embora já existam microfissuras provocadas por tensões internas geradas durante o processo de endurecimento, antes mesmo do carregamento ser aplicado. Como assim, professor? Então, nós temos aqui, está no próximo. Então, nós temos zonas de tensões
que são criadas no nosso concreto, tá? Então, nós vimos, aula passada eu mostrei a entregita, o processo dela fazendo a formação dos cristais, e tem uma zona de transição, ou seja, eu tenho um grão de cimento vindo, outro grão de cimento vindo, fazendo o processo de hidratação, e aí vai ter um intervalo onde eles ainda não se encontraram, formando uma zona de transição, é uma zona mais frágil, que é onde ocorre a ruptura, tá? Então, isso é claro, a gente está trabalhando em concreto a nível microscópico. Então, a resistência à tração direta seria o melhor parâmetro. Então, se eu fosse pensar assim, eu tenho 3 formas de obter a resistência. Pela flexão, diametral e a direta. A direta é a melhor, sem sombra de dúvida. Um ensaio de tração axial. Lá da resistência dos materiais, vocês aprenderam o conceito de axial, ou seja, ao meu eixo central da peça. Tá? Aí, ó. Olha que interessante. Eu pego, 2 anteparos, coloco o concreto aqui e colo. Então, professor, mas cola. A gente já falou, já fez uma DR. Esse cara resiste pouco. Eu estou ali com 2 anteparos metálicos e coloco uma cola com alta resistência para não romper aqui. E ele vai romper no próprio concreto, tá? Até porque ele, volta a repetir, tem baixa resistência. Então, aí você vai esticar o coitado, E estica até ele romper. Ele vai romper assim, ó, rompe frágil. Ok? Tá? E aí a resistência à tração, de acordo com algumas normas. Adivinha por que não aparece, A verdinha está debaixo da amarela. Repare na curva. Eles são muito parecidos, o Eurocode e o ACI. Ok? Eu trabalho com as duas de referenciamento nas pesquisas que eu faço em relação ao doutorado. Tá? Então, retração. A retração é caracterizada pela diminuição do volume de um elemento de concreto, independente das ações dele atuantes e progressivamente com o tempo, Então, como assim retração? O que vem? Vamos pensar na palavra retração, retrair. Diminuiu, retraiu mesmo. Normal. Só que eu posso ter 4 tipos de retração. 4 tipos de ocorrência de retração no meio concreto. A mais famosinha, é a retração plástica. Lembram? Concreto tem 2 águas. Uma água é a de hidratação. A outra água, é para manter a umidade. Aí eu tenho calor excessivo no concreto. Como assim, professor? A gente já falou isso, eu já expliquei. Concreto, mostrei inclusive vídeo de concreto com gelo, tem no YouTube, usando gelo no concreto. Por que se usa gelo no concreto? Para baixar o calor de hidratação. Quando a gente ultrapassa peças de 1 cúbico de concreto, ao ultrapassar este volume de concreto concentrado, ele inicia a reação química de hidratação, cimento e água. Vai acontecer o quê? Ele vai liberar calor violentamente, ok? Aí você não tem água o suficiente na mistura para compensar. Parte da água evapora, tá? Porque a reação química é alta, mesmo a temperatura, quando o bloco é bastante grande, E aí, o que acontece? Retração plástica, ok? Professor, mas eu vou usar só se eu for para usina e tal. Não.
Se vocês forem trabalhar num prédio aí de 20 pavimentos, 20, 25 pavimentos, a partir daí, vocês vão utilizar gelo na fundação. Quase que certeza absoluta. Por que simples assim? Os blocos de fundação, a estrutura de fundação será muito pesada, né? Terá um consumo muito elevado de concreto, formando peças bastante robustas. Não poderia ser diferente. Em solos, a gente estuda tudo aquilo que o solo pode fazer com o recalque e a movimentação do solo. A gente sabe dos efeitos terríveis se a gente não fizer algo para controlar. Ok? Então, nós vamos ter a retração. Faltou água. Tá aí, retração plástica num pavimento rígido, né? Como assim? Pavimento de concreto foi feito instalar o pano de concreto, pano de laje, a pista de concreto, tá lá bonitinho. Só que o concreto, inclusive, é um concreto mais seco, quase uma farofa. Por quê? Ele não tem problema muito de armadura, usa-se muito pouca armadura no pavimento rígido, né? O que aconteceu? Não cuidaram da hidratação. Olha lá, olha que bonitinha, né? Agora aqui vem uma coisa legal. Eu peguei essa parte justamente para chamar a atenção de vocês disso. Eu estou concretando. Eu fiz o traço. Meu concreto vai ter 25 MPa. Eu fiz o traço água-cimento. Então, eu tenho X de água, Y de cimento. Coisa mais linda do mundo. Tudo certinho. A fábrica rodando. Que é uma coisa assim, nossa, o povo vem tirar foto. Tão bonito que é. Tudo bonitinho. Então, tá bom. Eu tenho uma filial desta empresa, né? Então, a minha matriz está localizada aqui em BH. E eu tenho duas filiais, uma lá no Rio Grande do Sul e a outra lá no Rio Grande do Norte. Nos dois Rio Grandes, Sul e Norte. Eu posso usar o mesmo traço de concreto para atingir 25 MPa? Sim. Eu posso concretar com a mesma proporção? Não mesmo, tá? Por exemplo, eu pego lá numa época de inverno, eu vou estar a 5 graus no Rio Grande do Sul. Além de estar a 5 graus, eu vou estar com uma umidade quase que em 100%. A quantidade de chuva é bastante grande. O ar vai estar carregado. O inverno aqui é seco. E no Rio Grande do Norte, além de... Tem chuva? Tem, mas é extremamente quente. Resultado, pessoal. Nós podemos fazer a água de hidratação. Ela é a mesma nos 3 lugares. Ok. Aquela curvinha Abrams, né? Curvinha de Abrams ali, mesmo nos 3 lugares. Mas o que vai mudar, com certeza, é a quantidade de água que você vai ter que adicionar para fazer esta compensação. Você vai ter problema. Então, ou seja, a retração dá a impressão que é uma coisa simples, uma coisa fácil. Você olha, pô, professor, mas tem que ser muito burro, deixar faltar água no cimento. Não é bem assim do muito burro, né? Então, a questão do ambiente, ela pesa. Claro, professor, mas eu estou trabalhando aqui em BH, tal, o pessoal, a empresa que eu trabalho é daqui, muito provavelmente ele já vem com esse traço corrigido. Mas você sai daqui e vai para uma outra região, não precisa ir muito longe, o norte de Minas, que é mais quente e seco. Você pode ter, ou a zona da mata, que é mais fria e úmida, você pode ter problema no seu traço
de concreto, se você não cuidar, não estiver atento a esta questão ambiental, tá? Retração por carbonatação. Nós vamos ver mais em detalhes todo o processo da carbonatação. Na verdade, é assim, pessoal. Nós temos a carbonatação, eu já expliquei isso em Tecnologia 1, agora a gente vai olhar todo o processo em Tecnologia 2, toda a química por trás e quais as etapas, para que vocês possam identificar. Isso aqui, pessoal, é corrosão. Tá vendo esse branquinho aqui? Este branquinho é carbonatação. O que acontece? Ele entra, infiltra, vai, ele deixa meio oca a parte de concreto, daí, pum, desplaca e cai. É assim que acontece. Isso é o efeito de uma corrosão por carbonatação, ok? Então, essa parte branquinha aqui, característica, e ó, tá vendo as trincas, como é que ele faz, ó? Porque, na verdade, elas estão pegando as regiões mais frágeis e arrumando um jeito de detonar com tudo, né? Vai rompendo todas as placas de concreto. Mas vamos ver com detalhes isso aqui. Inclusive, eu tenho até, eu não vou prometer que eu vou conseguir. Eu tenho só que dar uma procurada, mas eu acho que eu tenho, inclusive, uma simulação de Monte Carlo para 50 anos de um viaduto, numa área de maresia. Vou procurar isso aí para mostrar para vocês. É bem legal. Retração química, né? Provocada por quê? Pelas reações químicas que ocorrem na pasta de cimento. Estão associadas ao quê? Ao avanço da hidratação do cimento e não tem relação com as condições do ambiente, né? Então, uma reação química, por exemplo, eu poderia citar até uma álcali agregado, uma reação na areia, né? Então, eu tenho lá a minha areia contaminada, ela deixa de ser inerte, ela perde aquela característica, ela vai reagir quimicamente e vai desagregar o meu concreto, tá? Então, a reação química álcali agregado. Eu já falei dela para vocês, já expliquei. A álcali agregado, ela faz o quê? Quer ver? Tem aqui... não, tá. Essa imagem aqui. A reação álcali agregado, ela vai desestruturando. Por quê? O álcali presente no meu material, na minha brita, por exemplo, geralmente é associada à brita, tá? Ele faz com que esses buracos, essa característica aqui, é porque ele cria tipo um gel, e esse gel vai carreando, vai liberando material, tá? E comprometendo o processo de hidratação. E retração por secagem. Acontece a partir da evaporação da água, não fixada quimicamente no concreto, né? Lembra que eu falei que tinha duas águas? Então, aqui a gente entra no mérito da questão, né? Ó, a partir da evaporação da água não fixada quimicamente no concreto. Ou seja, aquela água que não foi utilizada para fazer a hidratação do cimento, para formar o meu concreto, ela é liberada através da evaporação, tá? Então, quando este é exposto ao ambiente com umidade relativa menor que 100%. Ou seja, pessoal, isso é utópico. 100% você tem que estar debaixo de uma chuva forte, concretando. As pessoas geralmente não fazem isso, tá? Ah, professor, eu estava concretando lá na empresa que eu trabalho, começou a chover. Azar o seu. Você só vai embora quando ocorreu um jeito de parar com segurança a concretagem, ou nem vai embora, vai ficar na chuva. Agora, programar para concretar na chuva, olha,
não é um comportamento padrão, muito menos normal. Tá? Então, assim a retração começa logo após o concreto é lançado, com a retração plástica, e aumenta com o tempo, devido ao processo de secagem. Ou seja, ele já está trazendo para a gente o quê? A informação, olha só, eu joguei o concreto. Ele já está iniciando uma perda de água e já está iniciando um processo de retração. Aí que vem uma outra coisa. Você, obrigatoriamente, antes de concretar, precisa molhar as formas. Por quê? Simples assim, a forma seca, ela vai retirar a água do concreto. Então, você satura ela, você molha ela, para que ela não roube água do concreto. Este é o objetivo. Tá? Se você não fizer isso, você tem problema. Tá? Então, segundo a nossa norma, a norma ASI, a norma americana, então a gente tem a retração e ela chega no início, né, com um ano do início da retração, ela já se aproxima a quase 80%. Depois ela vai retraindo, mas é muito pouco. Ok? Então, retração por secagem, essas são as características. Ela forma uma trinca maior e trincas menores. Sabe que quando a gente estuda lá no segundo grau, geografia, que a gente vê os rios, os afluentes, né? O rio maior e os pequenos, é a característica desse tipo de trinca. Tá? E olha só como é que funciona. Isso aqui é uma loucura, né? Totalmente insano. Ou seja, você iniciou a concretagem, ó, ela já inicia um ciclo de deformação. O professor não tem o que fazer? Não tem, filho. Não tem. Você tem que fazer o quê? Molhar. Se você molhar, ela faz a reversão. De qual parte? Da parte reversível, porque metade da retração é irreversível. Ela não vai alterar, não vai mudar. Ela vai ocorrer, né? Então, é que nem o recalque. Quando a gente fala de recalque, recalque e tal, eu falei, pessoal, esquece. Recalque, você dimensiona e projeta, contando com a existência do recalque, porque ele vai acontecer. A mesma coisa aqui. Eu vou ter a retração, né? Claro, olha só, a zona verde aqui, reversível. O suficiente para não me danificar o concreto. Quando eu esqueço de molhar, ó, tá vendo que ela morre nesse patamar. Eu esqueço de molhar, ela fica nessa área aqui, ó. Já é o suficiente para danificar o meu concreto, tá? Então, na análise da figura que nós temos, é óbvio, procedimento de molhagem e curas adequado ao concreto. Isso é óbvio, chega a ser um insulto para vocês, né? Se eu não tiver a molhar adequadamente, esquece. E detalhe, pessoal, eu tenho que me preocupar com peças grandes. Peças como assim, professor? Áreas planas. Em geral, assim, lógico, qual a área mais famosa plana que a gente conhece de concreto é a laje. Mas não necessariamente, né? A laje, mas ela pode, por exemplo, você pode ter uma rampa inclinada lá, ou pode ter um painel de concreto, ele vai se comportar da mesma forma, vai precisar ser molhado para fazer aquele retorno, tá? Então, cuidado, é panos grandes de concreto, por isso que a gente fala panos, né? Ou seja, nós temos a laje, mas eu posso ter outros elementos. Como assim, professor? Você vai, faz o prédio, que é o mais lindo do mundo. Aí você fez a rampa de acesso à garagem em concreto. Você concretou ali o terreno, tal, fez ela inclinada, com a mais linda do mundo. E você não molhou a rampa.
Adivinha o que vai acontecer com a rampa? Você já sabe, né? Por isso que eu preciso do quê? Procedimentos de molhagem e cura adequados, tá? Então, no caso do concreto de alta resistência, como há menos quantidade de água livre após hidratação, a retração de secagem é menor que em concretos de resistência normal, mas ainda significativa, tá? No concreto de alta resistência, eu estou fazendo o quê? Eu estou substituindo parte da água, aquela água que é para fazer a lubrificação, que é a água que mantém, né, depois a água livre, né? Livre após a hidratação, ou seja, aquela água não utilizada na hidratação. Esta água, ela é menor. Por quê? Porque eu substituí por aditivos, etc., mas eu ainda tenho água. Então, não interessa se eu estou trabalhando com concreto de alto desempenho ou baixo desempenho. Eu vou ter problema de retração por secagem nos dois. Ironicamente, o de alto desempenho ou alta resistência vai ter menos. Tá? Então, pessoal, desta forma, nós finalizamos esta primeira parte. Ok? O bloco 3, a ideia é que a gente faça o bloco 3 e o bloco 4. Tá? Então, só vou mostrar rapidamente a carinha do bloco 4 para vocês e a gente vai para o intervalo. Só carregar aqui. Olha só. Ok. Beleza. Então, pessoal, nós continuamos falando de concreto, fluência, como é que é o comportamento dela, né? Então, sobre concreto. E depois nós vamos para o quinto bloco. O quinto bloco, onde a gente começa a fazer o quê? A estudar as fissuras propriamente dito. Tá? Então, ó, daí a gente vai ver as causas e, ó, fissura por retração plástica. Ou seja, eu tenho que entender o que é retração para saber o que é uma retração plástica. Então, como é que eu vou saber julgar uma retração se eu não sei o que é a retração? Então, entenderam por que a gente estudou toda essa base? Falta mais um trecho ali, né, do item 4. Por que a gente estudou toda essa base? Porque a gente aprofundou os conhecimentos, coisas que a gente não vai ver nas outras disciplinas do curso. Tem coisas que, como eu falei, a gente está vendo além. Fluência não é algo estudado assim, é algo que a gente vai ver além do que o pessoal costuma ver em graduação. Mas, se não, como é que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo? Como é que a gente vai aprender a identificar os tipos de fissura? Né? Porque, assim, nós temos que entender a causa. O que causou? É que nem dor de cabeça. Ah, o senhor está com dor de cabeça. Por que você está com dor de cabeça? Ah, é porque a minha cabeça dói? Não. Alguma coisa causou a dor de cabeça. Tá? A causa, se não for resolvido, a dor de cabeça, você tomou analgésico, mas ela volta. Ela volta. Então, você precisa fazer o quê? Identificar a causa. Por isso que a gente melhorou nosso conhecimento teórico, para entender as causas e as consequências. Aí, a gente tem como olhar e falar, não, realmente, uma fissura por retração plástica. Ah, ok, o que aconteceu? Por que chegou naquilo? Porque ele não manteve a água livre, né? Além da água de hidratação necessária para fazer uma cura adequada. Ele, naquela parte lá, ou seja, o concreto fez a retração total e ele não fez a curva regredir, né?
revertendo aquilo que foi molhado. Então, essa é a ideia, esse é o conceito. Pessoal, vamos lá para um recreio, 5 minutinhos, tá? Só para tomar uma água.